Eu estou com o coração aquecido para ministrar essa mensagem, porque ontem eu tive uma surpresa interessante. Eu tinha passado a noite em claro, voando de minha casa para cá, e de manhã eu tinha planejado descansar, e o pastor Eliseu, um homem sempre disposto, disse: olha, vamos participar de um almoço com pastores. E eu disse: tá bom, pastor, vamos. E eu fui dormir, descansar, e eu acordei com uma palavra de Deus no coração. Foi algo que eu não tinha pensado, imaginado, mas que o Senhor falou no meu coração. Eu disse: pastor Eliseu, é de Deus eu ir, porque realmente Deus me falou algo para compartilhar. E eu fui, e eu nem sabia, era o congresso da Igreja Batista, Caminho das Árvores, era o congresso Shekinah, havia ali muita gente, e foi aberto um espaço espontaneamente. Eu trouxe essa mensagem, e eu creio que falou o coração de muitas pessoas. Então hoje eu levantei bem cedo, estive em oração, preparando melhor, estudando aquilo que o Senhor trouxe. Eu quero compartilhar essa mensagem com os irmãos, na oração, na convicção, na esperança de que ela venha abençoar a sua vida, falar ao seu coração, te ajudar a entender o propósito de Deus para a sua vida, te ajudar a afirmar a sua caminhada de fé nos propósitos e na vontade de Deus para você. Nesse momento, então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21. Eu vou ler a partir do verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que nesta manhã o Senhor esteja falando através desta mensagem para a sua igreja e para todos aqueles que nos ouvem, Senhor, nessa mensagem que está sendo gravada. Que o Senhor possa edificar a sua igreja, abençoar a sua igreja, que o Senhor possa ajudar meus irmãos e minhas irmãs a caminharem num discernimento maior do propósito, da vontade do Senhor para as suas vidas, na convicção, Senhor, daquilo que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Ajuda agora meus irmãos e minhas irmãs a entender o propósito, os planos, os desígnios do Senhor para a vida de cada um deles, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós lemos aqui sobre algo maravilhoso, algo que vai acontecer no futuro, depois que o Senhor Jesus retornar. Nós vamos estar experimentando ali este novo céu e essa nova terra que João viu aqui no livro de Apocalipse, e eu creio que eu e você vamos estar ali e ter a mesma visão que ele teve. Nós vamos ver Jerusalém celestial descer do céu para a terra, amém? Quantos creem que vão estar ali? Amém? Nós vamos experimentar, meus irmãos, esses dias maravilhosos, onde não vai haver mais morte, não vai haver mais pranto, não vai haver mais tristeza. A palavra de Deus nos diz que ali não vai haver mais sol, porque a glória de Deus vai iluminar o novo céu e a nova terra. Não vai haver templo, porque o próprio Deus será o nosso templo, e nós vamos habitar com Ele e Ele conosco. Que tempo maravilhoso! E nessa visão aqui da Jerusalém celestial, que vem do céu para a terra, nós discernimos algo interessante. Nós vemos aqui, nessa visão que é a consumação da plenitude, do propósito de Deus para o homem, conforme revelado nas Escrituras, o modelo de espiritualidade que é segundo Deus.
que é algo que vem do céu para a terra, que é algo que vem de Deus para o homem. Porque a Bíblia nos ensina, meus irmãos, em 1 de João 4,19, que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Não é que nós um dia, por nosso próprio raciocínio, por nossa própria inteligência, descobrimos a Deus, não. Foi ele que se revelou a nós. Foi ele que nos alcançou primeiro. Foi ele que se deu a conhecer. A espiritualidade segundo Deus é isto: que Deus se revelou ao homem, e nós respondemos a esta revelação. Deus nos amou primeiro e nós respondemos ao amor de Deus. E assim nós entendemos que a fé é uma resposta do homem ao entendimento, ao discernimento da vontade de Deus que nos foi revelada. Todavia, meus irmãos, existe na humanidade uma inclinação religiosa, uma tentação de fazermos justamente o caminho inverso, de tentarmos gerar um tipo de espiritualidade que é humana, que é carnal, que é religiosa, que é fruto do esforço humano, mas que não produz vida. É como se nós estivéssemos tentando fazer aqui a nossa Jerusalém terrena, com nossa própria força, e tentando mandá-la para o céu. Eu estou falando, meus irmãos, de sistemas humanos, de planos humanos, de propósitos humanos, que surgiram no coração e na mente do homem, às vezes com a desculpa de estarmos tentando fazer algo para Deus, mas são coisas que não surgiram de Deus, são coisas que não vieram do céu para a terra, mas estão vindo da terra para o céu, e Deus não tem compromisso com essas coisas. Eu estou falando do altar de Caim, estou falando do incenso de Coré, de Datã e Abirão, estou falando do fogo estranho de Nadab e Abiú, eu estou falando do holocausto de Saul, coisas que às vezes surgem do esforço humano, sem ser ordenado por Deus, do entendimento humano, mas que Deus nunca mandou fazer. Aprendemos de Hebreus 11, que Deus se agradou da oferta de Abel, porque ela foi feita pela fé. Ao contrário da oferta de Caim, queridos, que foi reprovada, porque foi obra do esforço humano. E hoje então, eu quero perguntar a você, o seu trabalho, o seu labor diário, eu não estou falando apenas de algo realizado na igreja, mas na sua vida diária, nos seus projetos pessoais, familiares, ministeriais, profissionais. Esse seu labor tem sido um sacrifício de fé, tem sido uma resposta ao entendimento do que Deus tem para a sua vida, ou tem sido um esforço humano, quem sabe colocado diante de Deus como se fora uma moeda de troca? Porque Deus tem compromisso com aquilo que é a vontade e o propósito dele. Aprendemos em Números 16 sobre Coré, Datã e Abirão. Eram 3 homens que se levantaram contra Moisés e Arão, contra o sacerdócio que foi estabelecido por Deus. E esses homens, queridos, foram motivados pela vaidade, pela ganância, pela cobiça. E eles se apresentaram diante de Deus, se rebelando contra Moisés, para apresentar o seu incenso. Mas Deus os rejeitou, o chão se abriu, eles e suas famílias foram engolidos. O incenso na palavra de Deus nos fala de oração, nos fala de nossa apresentação devocional diante de Deus. E hoje eu quero perguntar a você sobre a motivação que está por trás do seu incenso apresentado diante de Deus, a motivação que está por trás de sua oração.
Quando você vai orar a Deus, você está sendo motivado pelo amor a Deus, por amor ao próximo, ou você também tem sido motivado por ganância, por vaidade, por cobiça? A sua oração é aquela que tem se preocupado com o sofrimento de um mundo que perece, terrivelmente carente da graça de Deus? Ou a sua oração é apenas para que Deus venha te servir e tornar a sua vida mais fácil aqui na terra? Qual é a motivação da sua oração? Porque às vezes, meus irmãos, achamos que como cristãos nós podemos usar o nome de Jesus como se fosse uma palavra mágica, e Deus ficasse obrigado a atender tudo aquilo que nós estamos determinando que Ele fizesse, como se Ele fosse um tipo de garçom glorificado, obrigado a anotar os nossos pedidos e correr para a cozinha, para preparar aquilo que muitas vezes é baseado puramente no nosso egoísmo e vaidade pessoal. Mas orar no nome de Jesus, meus irmãos, é muito além disso. É orar no mesmo coração que Jesus orou, é orar com o mesmo espírito, com compaixão, com misericórdia. Quando o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil fala alguma coisa no nome do presidente dos Estados Unidos, ele não está fazendo o que dá na cabeça dele, ele não está fazendo aquilo que são suas próprias ideias, mas ele está falando no nome do presidente dele, representando as ideias, os valores, os princípios do seu presidente. Então, quando nós oramos no nome de Jesus, meus irmãos, nós que somos embaixadores de Cristo, precisamos orar com o mesmo coração, com os mesmos valores, com os mesmos princípios do nosso Rei. Orar no nome de Jesus é muito mais do que usar o nome do Senhor de uma forma mística. É orar com o coração de Jesus, com compaixão, com amor, com misericórdia. Hoje então eu quero lhe perguntar, como é a sua oração, como tem sido a oração que você tem apresentado diante de Deus? A palavra diz que Coré, Datã e Abirão se rebelaram contra Moisés e Arão, se rebelaram contra os princípios que Deus tinha estabelecido para o ordenamento sacerdotal. Nosso Deus é um Deus de princípios, nosso Deus é um Deus de valores, nosso Deus é um Deus comprometido com os princípios que Ele mesmo estabeleceu. E nós não podemos, meus irmãos, esperar que agora Deus vai mudar os seus propósitos soberanos, maravilhosos, graciosos, e desviar-se do seu caminho, para que Ele venha suprir algo que muitas vezes, meus irmãos, é fruto apenas, como eu coloquei aqui, de um desejo que minha vida seja facilitada, e que muitas vezes não tem compromisso nenhum com o Evangelho e com o amor ao próximo. Eu estou dizendo aqui que é errado pedir bênçãos de Deus? De jeito nenhum. Nosso Deus é um Deus abençoador, nosso Deus é um Deus maravilhoso, nosso Deus é um Deus que cura, que liberta. Eu sou um pregador de milagres, eu sou um pregador das bênçãos de Deus. Mas irmãos, Deus nos está chamando a um nível maior de maturidade, ao nível de entendimento de que essas bênçãos, meus queridos, não são para ser retidas, mas para ser compartilhadas. Ao entendimento de que o caminho do discípulo de Cristo é o caminho daquele que serve a Deus e que serve também ao próximo. E que nós não podemos viver um tipo de cristianismo centrado em nós mesmos, mas precisamos aprender a ouvir o que está no coração de Deus, a entender o propósito e o chamado dEle, para que nós possamos estar alcançando um mundo que perece, perdido, sem Cristo. Qual a motivação das suas orações apresentadas e trazidas diante de Deus? Queridos, aprendemos de Levítico 10, que Nadab e Abiú foram consumidos pelo fogo que veio de Deus
porque eles apresentaram um fogo estranho diante do altar. Queridos, segundo Levítico 16, 12 e 13, o fogo que era colocado no incensário tinha que ser de brasas vindas do altar de Deus. E em outro lugar a palavra diz que o sacerdote não podia apresentar fogo estranho diante de Deus. Mas aqueles homens que colocaram um fogo estranho no seu incensário foram consumidos, a palavra nos diz, porque eles fizeram o que Deus não ordenou. Eles procuraram ali um caminho que era segundo o entendimento deles. Quem sabe procurando uma facilidade, uma conveniência para si mesmo. Meus irmãos, e tem pessoas em nossos dias que estão sendo consumidas, porque estão procurando atalhos, porque estão procurando caminhos mais fáceis, que muitas vezes não são os caminhos que Deus tem para você, que muitas vezes não são de acordo com o propósito, o chamado e a vocação de Deus para a sua vida. Nesses dias Deus está nos chamando a termos um entendimento do propósito dele para as nossas vidas. Deus está chamando você a ter um entendimento do plano e do propósito dele para a sua vida e a obedecer aquilo que ele tem para você. Pois hoje eu lhe pergunto, você tem ouvido a voz do Senhor? Você tem obedecido o seu chamado? Ou você tem procurado encontrar atalhos para facilitar o caminho e oferecido assim fogo estranho diante do altar de Deus? Pois, queridos, Deus não tem compromisso com os sacrifícios, com o fogo estranho que é apresentado diante dele. Ele tem compromisso com a nossa fé, que é uma resposta ao discernimento e ao entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Aprendemos de 1 Samuel 15 que Saul recebeu uma ordem de Deus para destruir todos os amalequitas. Mas quando Saul chegou ali, segundo suas próprias ideias, segundo o seu próprio entendimento, ele resolveu poupar o rei e poupar o gado gordo. E ele até racionalizou o seu pecado. Na sua mente, ele encontrou uma desculpa para desobedecer a Deus. Ele disse: eu estou guardando o gado gordo para sacrificar a Deus. Mas a consequência do ato de Saul é que quando ele se encontrou com o profeta Samuel, Samuel o repreendeu, anunciou para ele que ele seria destituído do seu reinado, e que para Deus, obedecer é mais importante do que o sacrificar. Tem pessoas que têm se sacrificado a sua família, sacrificado a sua saúde, sacrificado a sua paz, porque racionalizou caminhos, racionalizou abordagens para a sua vida, que quem sabe tem até aparência de espiritualidade, mas é uma espiritualidade terrena, é feita a partir do homem, é esforço humano e não é obediência à ordem de Deus. Pois nessa manhã eu lhe pergunto, você tem obedecido ao que Deus mandou você fazer? Porque a grande verdade, meus irmãos, é que não é difícil entender a vontade de Deus. Não é difícil entender o plano de Deus para as nossas vidas. Se você buscar a Deus e se você orar a Deus, você vai ter entendimento daquilo que Deus tem para você. O difícil é obedecer. O difícil é abrir mão de nossas próprias vontades, de nossas racionalizações, porque às vezes no nosso entendimento as coisas seriam mais fáceis se fizéssemos do nosso jeito. Mas eu estou aqui nesta manhã para te chamar a se arrepender de toda a independência de Deus,
a se arrepender, queridos, de toda desobediência, mesmo que tenha sido feita com desculpa, com aparente espiritualidade. Eu estou te chamando a se arrepender e entregar a sua vida completamente a Deus e obedecer naquilo que Ele mandou você fazer. Deus tem compromisso com o sacrifício de fé, da obediência. Deus tem compromisso, queridos, com os planos e propósitos dele, que foram estabelecidos desde a eternidade, desde antes que houvesse mundo. Deus tem um plano e um propósito para a sua vida, e é com este plano e propósito que ele tem compromisso. Você tem caminhado de acordo com o que você acha melhor, ou você tem obedecido os propósitos de Deus? Sua vida, seu ministério, seu trabalho, seus projetos pessoais, têm sido os seus projetos ou os projetos de Deus? E eu tenho pregado, tenho falado muito sobre isso, queridos, que muito melhor do que pedir para Deus abençoar os seus planos, é entrar nos planos de Deus, porque os dele ele já abençoou. Muito melhor do que pedir para Deus abençoar os seus projetos, é viver os projetos de Deus para a sua vida, porque os dele já estão abençoados. Se nesses dias você tem praticado em alguma parte, algum aspecto da sua vida, um modelo de espiritualidade que é humano, carnal, religioso, partindo de si mesmo, que nessa manhã você possa se arrepender e abrir o seu coração para ter um entendimento do que é o propósito de Deus para a sua vida e responder pela fé a Deus em obediência, para que o propósito dele se cumpra e a glória dele se manifeste na sua vida. Porque Deus, meus irmãos, tem compromisso com a vontade dele. Ele mesmo diz: agindo eu, quem impedirá? Se for preciso, Deus vai abrir o mar do livramento para você passar. Se for preciso, Ele vai fazer chover comida no deserto da sua necessidade, para que você não tenha fome. Se for preciso, Ele vai fazer água brotar da rocha de sua aridez existencial, para que a sua alma seja saciada e você seja fortalecido na sua caminhada de fé. Se for preciso, Ele vai acalmar a tempestade das lutas e tribulações que tentam impedir o seu progresso. Se for preciso, Ele vai multiplicar os pães e os peixes para a sua provisão. Mas entenda, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que estão vivendo, caminhando, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nessa manhã, minha pergunta, meus queridos, para você é: você tem vivido o propósito de Deus para a sua vida? Ou tem tentado encontrar atalhos humanos? Porque se você tem, meus irmãos, eu sei que o seu coração está ansioso. Você tem sido consumido. Quem sabe a impressão até que o chão se abriu debaixo dos seus pés e você está para ser tragado. Mas hoje eu quero te chamar a colocar a sua vida no altar de Deus, a pedir perdão por toda a religiosidade humana e viver a fé que é segundo Cristo, a escolher o caminho do discípulo, que muitas vezes, meus irmãos, é um caminho de renúncia, é um caminho do abrir mão de si mesmo, é o caminho da porta estreita, é o caminho de não salvar a sua própria vida, não poupar a própria vida, na certeza de que assim o Senhor vai te recompensar.
Hoje eu quero te chamar a colocar a sua vida diante de Deus e viver completamente para Ele. Vamos nos colocar de pé.